Fala galera, estamos de volta aí com mais uma das dicas e truques do BI Machine e dessa vez nós vamos falar sobre filtros por usuários. É uma funcionalidade muito importante, tá? Vocês vão utilizar bastante, tá? Que eu acho que dá um pouco mais de segurança da informação, tá? E como nós vamos configurar isso? Para que serve? Tá? Filtros por usuário, pessoal, vou dar um exemplo bem básico, tá? Digamos que vocês tenham criado um painel lá com a informação de modo geral assim, de todos os representantes, o faturamento de todos eles, e você quer configurar para que o usuário, quando visualizar esse painel, visualize somente a informação dele. Por quê? Porque fica chato quando ele visualizar o painel, acabar tendo disponível a informação dos outros colaboradores, dos colegas, né? Então gera um certo desconforto com isso, tá? Então essa funcionalidade, esse filtro por usuário é justamente para você chavear determinado usuário com a informação dele, ou aquela que você realmente for definir para ele, ok? Então é isso que eu quero mostrar para vocês aqui dentro do BI Machine, certo? Primeiramente, nós precisamos ir lá no gerenciamento do ambiente. A gente vem aqui na aba dados e dentro da aba dados nós temos o botão de filtros, tá? Onde a gente configura todos os filtros utilizados para os dashboards, para a utilização nos cockpits lá. Então a gente vem aqui nos filtros, vai mostrar todos os filtros que foram criados, tá? O que é importante dessa configuração de filtros para os usuários? Que vocês podem estar configurando esse tipo de filtro para qualquer um desses aqui que está listado. Você pode estar definindo que o usuário Rafael ele só vai visualizar as informações de 2 cidades. Aí você vai lá e vai especificar quais são as 2 cidades que o Rafael vai visualizar. Então daí quando ele for visualizar no painel, vai trazer somente aquelas 2 cidades que você definiu. Nesse exemplo, nós vamos trazer então aqui representante vendedor, tá? A gente vem nesse botão azul, tá? Filtros de usuários, clicando vai abrir a configuração e vocês vão adicionar esse novo filtro, tá? Esse exemplo aqui eu vou trazer um usuário que foi criado para teste, o Rafael BI Machine, tá? E eu vou definir o seguinte, que o Rafael ele vai visualizar somente a informação do representante 110. Ou seja, digamos que esse representante seja o Rafael, tá? Até na base de vocês aí já vai estar trazendo pelo nome dele. Aqui, como é só uma base teste, a gente está trazendo dessa forma. Então pode ser que aqui seja Rafael BI Machine e aqui também seja Rafael BI Machine, né? Então o Rafael só vai visualizar a informação dele. Ele não vai conseguir visualizar o dos outros colegas, dos outros representantes, ok? Então é justamente para a gente conseguir restringir essa informação, né? Ele não ter acesso a esses outros dados. Vou salvar, tá? Para deixar salvo, configurado, tá? Vocês podem ver que ele vai listar. Isso vocês vão conseguir para fazer para os outros usuários, tá? Então vocês vão vir criar novo filtro para o usuário X lá, que ele vai visualizar somente a informação dele, né? Vocês podem estar configurando filtros, por, digamos, supervisor, para visualizar a informação dos representantes da sua equipe, né? Então tem diversas formas, né? E vocês vão estar explorando isso daí da melhor forma possível, certo? Vou fechar. Está configurado então esse filtro por usuário lá no filtro de vendedor, tá? Uma outra dica que a gente dá para vocês aí é que nesse caso vocês podem estar configurando com que esse usuário ele seja somente um usuário consumidor da informação. Então vocês podem estar definindo que ele só vai visualizar o cockpit, ele não vai ter acesso ao modo Discover, que é o nosso modo analista, o nosso modo desenvolvedor, tá? Então ele só vai entrar na plataforma, no BI Machine, para visualizar aqueles cockpits que foram montados e disponibilizados para ele. Então vocês podem vir aqui nos cockpits
e vocês vão ver essa configuração aqui, ó, configuração, visualização, usuários. Clicando aqui, vocês vão ter a opção de definir que o Rafael BI Machine ele só vai visualizar o cockpit. Tá? Vocês vão selecionar e vão salvar. Como eu criei esse usuário teste, eu vou logar com ele para vocês visualizarem como vai ficar o resultado dessa configuração. Vou inserir aqui o usuário. E vocês já visualizam da seguinte forma. Loguei então com o Rafael BI Machine. Tá? Vocês conseguem ver que ele não tem aquele botão alternador que nós temos, que alterna do modo Cockpit para o modo Discover. Tá? Então ele não tem mais essa opção. Então ele só vai consumir a informação que está dentro do Cockpit disponibilizado para ele. E dentro desse Cockpit, vou pegar o exemplo aqui desse painel Panorama, que o Rafael BI Machine tem acesso somente aos dados do representante 110. Tá? Então, aquela configuração que nós fizemos lá é justamente para isso. Se eu selecionar aqui nesse filtro de vendedor, tá? O usuário Rafael BI Machine ele não vai ter acesso aos demais representantes. Tá? Então é somente ele ou aquela configuração que você criou lá para esse usuário. Então ele só vai visualizar essa informação, não vai ter acesso aos dados dos outros representantes. Você tem uma maior segurança dos dados e, como eu falei, isso vale para qualquer tipo de filtro, né, que você definiu para o cockpit e também para esse chaveamento da informação. Tá, aqui eu poderia ter configurado que o Rafael visualizaria somente a informação lá da região sul, né? Então já viria filtrado aqui toda vez que ele logar no ambiente esses dados. Então ele só vai ter informação dele. Então fica mais seguro, né? Vai consumir somente esses dados aí. Vocês conseguem ver então que aqui mostra o faturamento individual, né, que é o faturamento desse representante, o ticket por cliente, né, a carteira ativa dele, os novos clientes que ele obteve. Então, são informações específicas. Tá? Então, cada representante vai ter a sua informação. É bem bacana esse filtro por usuário, que isso vai desencadeando outras opções, tá, que surgem aí para ter um maior controle da informação. Agendamentos, criar agendamentos onde o representante vai estar visualizando, recebendo a informação por e-mail somente dele. Tá? Isso é bem bacana e a gente vai trazer logo aí numa próxima dica e truque aí do BI Machine. Ok? Pessoal, agradeço a todos. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Tá? E a gente se encontra aí logo numa próxima dica. Valeu, um grande abraço e até a próxima.